que aconteceu essa descoberta. Essa descoberta, como o próprio pessoal da NASA falou hoje, né? Muita gente deve pensar assim, poxa, é uma descoberta por acaso, parará. Mas não é. Isso está tudo dentro de um planejamento. Está tudo dentro de um planejamento que a NASA fez. Vai ter que ser esse aqui mesmo. Tudo dentro de um planejamento feito pela Agência Espacial Americana. Então vamos usar esse cara aqui mesmo, porque senão nós vamos... Cadê aqui? Tainá. Então vai lá e coloca aí para a galera essa imagem aí. Então é o seguinte, pessoal, vamos lá. A NASA, vou contar aqui rapidamente para vocês o histórico de exploração de Marte, tá? Marte é um planeta que chamou muita atenção, teve os canais lá, o Schiaparelli viu os canais, o Percival Lowell viu os canais também. A partir dali o pessoal começou a pensar que Marte tinha marcianos, que tinha vida e tal, não sei o quê. 1965 começa a exploração espacial de Marte com a missão Mariner 4. Mariner 4 vai lá, tira 20 fotos de Marte, não vê nada de excepcional, vira tudo uma grande decepção e tudo. Depois, a Mariner 9 fez todo o mapeamento de Marte. A Mariner 9 foi a primeira missão a entrar na órbita de Marte e fazer todo o estudo do planeta vermelho. Depois das Mariner 9 veio a missão Viking, a Viking 1 e a Viking 2. Aqui um parêntese para vocês. Antigamente, todas as missões espaciais eram enviadas em par, em dupla. Mariner 4 e 5, 6 e 7, 8 e 9. Viking 1 e 2, Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2. Por que eles faziam isso? Para ter redundância. Se uma desse problema, explodisse, você tinha outra missão. Explodir as duas era quase que uma coisa impossível. Então era feito em dupla, beleza? Então, até 1970, a NASA, os pesquisadores ainda tinham esperança de encontrar vida em Marte. Em 1971, mandam para Marte a missão Viking, da missão Viking, cujo objetivo era encontrar vida em Marte. E por que eu vou falar da missão Viking aqui? Porque hoje, na conferência de imprensa, a missão Viking foi citada. Então, o objetivo da Viking era encontrar vida em Marte. Encontrou? Aí é que tem um negócio muito interessante. Não sabemos. Ué, como assim não sabemos? A gente teve resultados que tiveram uma ambiguidade na resposta. Muito provavelmente por contaminação vindo aqui da Terra. Ou seja, a sonda saiu daqui já contaminada com algum tipo de vida, e quando eles pensaram que eles tinham encontrado vida em Marte, eles tinham encontrado nada, ou talvez tinham encontrado a mesma vida daqui que foi junto na nave. Viking 1 e 2 foi para lá. Não encontra vida de forma... Agora presta atenção na palavrinha que eu vou falar para vocês. Não se encontra vida de forma inequívoca. O que quer dizer inequívoca? Que não tem dúvida nenhuma. Tipo bater o martelo, pum, é vida. Não foi encontrada. Então, parou a exploração marciana. A exploração marciana parou ali na Viking 2, a missão Viking, que vai até 1982, por aí. Em 1996, é encontrado na Antártica o meteorito Allan Hills 84001. Por que esse meteorito ficou famoso? Porque lá tinha a famosa minhoquinha. Aquela minhoquinha fez com que o Bill Clinton, que era presidente na época, ele estava indo embora, ele estava indo para Camp David, ele teve que voltar de helicóptero, pousar no Jardim da Casa Branca e falar o seguinte: encontramos vida em Marte e vamos voltar a explorar o planeta vermelho. Esta foi a frase do Bill Clinton, tá? Aí, óbvio que não era vida, só para vocês verem, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Para vocês verem que esse lance de Marte com vida é um negócio que vem de muito e muito tempo, tá? Então, em 1996, com o meteorito Allan Hills, tem artigo científico que fala que vida microbiana foi encontrada em Marte, e não foi. Aquilo era uma rocha, não tinha vida nenhuma. Mas foi muito bom, porque se estabeleceu o quê? Se estabeleceu em Marte o novo plano de exploração marciano, tá? O novo plano de exploração marciano começa em 1997, quando a NASA manda o Sojourner e o Pathfinder para explorar Marte. Não foi para explorar, na verdade, ele andou bem pouquinho, viveu muito pouco tempo em Marte, mas era para provar que era possível um rover andar em Marte, que é o Sojourner. Provou. E aí nós vamos para este quadro que vocês estão vendo aí. A NASA
ela admite, os pesquisadores admitem, que encontrar vida atualmente na superfície marciana vai ser muito difícil. Então, eles passam para o seguinte plano. Vamos ver se Marte teve vida no passado. Essa que era a ideia. Será que Marte teve vida no passado? E aí eles criam este plano que está aqui na tela para vocês, chamado Follow the Water. Ou seja, qual que é o ingrediente principal para ter vida? Água. Vamos atrás de água em Marte. E aí eles desenham este plano. Esse plano aqui, galera, ele está desenhado há muitas décadas já, tá? Ele vai começar com 2 rovers, 2 rovers de novo. Por quê? Para não ter problema, né, de um explodir. Spirit e Opportunity vão para Marte em 2002. O Opportunity tem programa aqui no Ciência Sem Fim. Qual que era o objetivo deles? O primeiro objetivo deles era descobrir se Marte teve água no passado. O Opportunity descobre isso. Ele descobre um tipo de rocha chamado hematita, que é uma rocha bem redondinha, as famosas blueberries marcianas, que a gente fala. A hematita é um tipo de rocha formada em água. Então, show de bola? Show de bola. Mas qual é o problema? Qual é o problema da hematita? Que ela é formada em água ácida. Água ácida. Água que não é boa para a vida. Mas tudo bem. Descobrimos que Marte teve água no passado. Show! Se Marte teve água no passado e nós encontramos uma água ácida, é 2003, né? Eu falei o quê? 2002? Hã? Eu falei 2002, né? Acho que é 2003, isso. Então, depois do Spirit, do Opportunity, vem o segundo rover grande que vai para lá, que é o rover Curiosity, que está lá até hoje. Tá? Dia 6 de agosto de 2012, o Curiosity pousa em Marte. Tá bom? E aí, qual que era o objetivo? Prestem atenção agora, hein? Qual era o objetivo do Curiosity? Nunca foi encontrar vida. O objetivo do Curiosity era descobrir se Marte, prestem atenção no que eu vou falar agora, se Marte teve no passado as condições para a vida poder existir. Quais são as condições? Uma atmosfera, ser um lugar mais quente e úmido, ter água boa para a vida. Então, o Curiosity tinha que encontrar uma água boa para a vida. Com poucas semanas de trabalho em Marte, ele faz uma das descobertas mais importantes da história marciana, tá? Da onde tem uma foto aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Essa aqui, ó. Essa imagem aqui. Isso aqui é uma das imagens. Isso aqui vocês vão ver agora. Hoje, ó, infelizmente, tá, galera? Eu não gosto disso, tá? Mas, infelizmente, hoje teremos muitos termos geológicos aqui pipocando por esta live, tá? Então, infelizmente. Muito bem. O objetivo do Curiosity era descobrir se Marte teve, no passado, uma água boa para a vida. E aí ele me faz isso aí. Olha que doideira isso. Isso é 30 de maio de 2013. Olha isso. Isso aqui é Terra. Aquilo ali é Marte. Olha só. Isso aqui é um fundo de um rio na Terra e aquilo ali é um fundo de um rio seco, né? Um leito de um rio seco na Terra e um leito de um rio seco em Marte. É simplesmente exatamente a mesma coisa. É exatamente igual. E este rio aqui corria água boa para a vida. E naquele rio lá corria água boa para a vida. Então o Curiosity, com pouco tempo de trabalho em Marte, ele descobre que sim, Marte no passado teve as condições para a vida existir. Entendeu? Isso, ó, sabe quando começou essa história toda? Lá em 1877, Giovanni Schiaparelli observa os canais marcianos e começa toda a história de vida em Marte, que vai culminar com essa imagem aqui, mostrando que sim, Marte teve condições boas para a vida existir. Muito bem. Qual foi a pergunta? E aí entra um negócio muito legal que foi falado hoje durante a conferência de imprensa. Os pesquisadores fazem uma pergunta, respondem aquela pergunta e depois criam outras perguntas. Então, qual que era a primeira pergunta?
Será que Marte teve condições para a vida existir? Teve. Bem, se Marte teve condições para a vida existir, será que a vida existiu em Marte? E aí eles preparam o rover Perseverance. O rover Perseverance, ele tem o claro objetivo de encontrar sinais de vida antiga em Marte. Ele tem outros objetivos. Ele tem o objetivo de testar o helicóptero, que testou, de produzir oxigênio em Marte, que já produziu, de coletar amostras e guardar em tubinhos, que já fez, de caracterizar a atmosfera marciana e todas as suas características, temperatura, vento, pressão, etc., e encontrar sinais de vida antiga em Marte. Esse é o objetivo claro do rover Perseverance. Show de bola? Entenderam toda essa trajetória? E isso faz parte do que está daquele quadro ali, ó. Volta aquele quadrinho ali na tela. Que é o tal do Follow the Water. Então tá lá, ó. Rover Opportunity, Rover Curiosity, Missão Insight, que ela foi para lá também. Essa aqui não foi. A missão ExoMars não foi. E aqui tá o rover Perseverance. E aí o futuro. Tá vendo aqui, ó? 6 Signs of Life. O que quer dizer isso aqui? Procurar sinais de vida em Marte. Tá? Esse aqui é o plano chamado Follow the Water. Tá bom? E o rover Perseverance está lá. E a descoberta que foi anunciada hoje tem a ver com esse cara aqui. Vamos só voltar aqui e falar da ExoMars. Marte tem o seguinte, galera. Eu não sei se vocês sabem. Aliás, quem vai na minha apresentação de Marte aí sabe disso, porque eu deixo bem claro. Você tem noção de qual é a taxa de acerto para pousar em Marte de todas as missões que já foram lançadas na face da Terra? 54%. Isso quer dizer o quê? Se você chega na NASA e fala assim, cara, eu sou um aluno 6, nota 6, você tem emprego garantido na missão marciana. Entendeu? Basicamente é isso. Então, 54% das missões só que dão certo, de todas. Vamos lá. Europa, pode juntar a Europa inteira. Reino Unido, França, todos os países, nunca pousaram em Marte. União Soviética, nunca pousou em Marte. Rússia, nunca pousou em Marte. Aliás, a Rússia e a União Soviética, elas têm um caso com Marte que é muito interessante de falar. Tem muitas missões russas, soviética / russa, que nem da órbita da Terra saíram, cara. Nem da órbita da Terra. A última foi em 2011, a chamada Phobos Grunt, que ela caiu, quase caiu no Brasil. Ela caiu aqui na costa do Pacífico, ali perto do Chile, mas a última órbita dela, ela passou bem baixinho em cima do Brasil, tá? Então, assim, os países europeus nunca conseguiram pousar em Marte. Aí o pessoal até uma brincadeira com a Rússia e com a União Soviética, que a Rússia e a União Soviética é comunista, vermelho, né? E eles nunca pousaram no planeta vermelho, né? Então fica essa brincadeira aí. Mas, porém, né, que o Alexander está aqui falando, né? A Rússia / União Soviética conseguiu pousar em Vênus e os Estados Unidos nunca conseguiu. Aí o pessoal faz aquela outra brincadeira. Marte é dos Estados Unidos, Vênus é da Rússia, com aquele lance de, como que é? Os homens são de Vênus, as mulheres são de Marte? Então, fazem essa brincadeira aí. Mas isso é um fato importante. Por quê? Porque no meio desta história toda entrou a China. E a China conseguiu pousar em Marte de primeira com a Tianwen. Tá bom? Guardem a informação da China aí, que ela é muito importante para todos nós daqui a pouco. Entenderam até aqui toda essa parada aí? Porque é o seguinte, o Duff, que é o administrador da NASA, ele falou muita coisa hoje e ele falou um negócio muito legal. Ele falou, o que nós estamos anunciando aqui hoje não é fruto do acaso. São anos de trabalho. Todos esses anos que eu mostrei aqui para vocês. A Índia já enviou missão para Marte, para a órbita marciana, a MON, né? E os Emirados Árabes também, para a órbita de Marte. Aí na órbita de Marte, a Rússia tem, aí tudo bem. Órbita, sim. Pousar em Marte, nenhuma pousou. Pousar em Marte, só pousou até hoje em Marte Estados Unidos e China. Tá? Estados Unidos e China pousaram em Marte com sucesso. Porque a Europa já pousou, já Schiaparelli se espatifou, a Mars 2, Mars 3 da União Soviética também se espatifou, tá? Então, quem pousou com sucesso em Marte até agora,
Estados Unidos e China. Chegar na órbita, vários países chegaram. Beleza?